Muito bem, pode abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Nós estamos concluindo a semana de oração, é isso? Que teve como tema Costurando Vidas para a Eternidade. Eu tenho certeza que foi uma bênção nessa semana de oração. O tema de hoje é Restaurando Vidas para um Casamento Real. Vamos falar hoje sobre casamento. Uma festa de casamento talvez seja o evento mais importante da vida de uma pessoa, não é verdade? Mas para que aconteça uma festa de casamento, é necessário que primeiro haja o quê? Uma preparação prévia, uma preparação antecipada para esse evento. E essa preparação, ela inclui várias coisas, tanto da parte do noivo quanto da parte da noiva. Por exemplo, é necessário ter uma reserva, não é verdade? É necessário também uma roupa especial para aquela ocasião. E o Senhor Jesus, ele, através dessa parábola, ele usou uma festa de casamento para ilustrar o seu reino. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Vamos ler o texto. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Assim como você está, mantenha sua Bíblia aberta até o final da mensagem e feche apenas os seus olhos. Querido Deus, queremos te agradecer primeiramente, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Deus, já está aberta em nossas mãos, inclusive nós já lemos o texto, mas não queremos continuar esse estudo, Senhor, sem ter a certeza, sem pedir, sem suplicar pela atuação do Seu Santo Espírito na nossa mente. Assim como Eliseu pediu para Elias, Senhor, uma porção dobrada do Espírito, eu peço nessa manhã para mim, que irei transmitir a mensagem, e também para a sua igreja, Pai, que irão recebê-la, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós. Nos dê, Deus, discernimento para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Quanto a mim, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos. Me entrego a Ti mais uma vez. Não permita que as minhas ideias ou as minhas próprias convicções falem algo aqui para a igreja, Senhor, mas que a Tua palavra seja transmitida. Use apenas a minha boca para que isso aconteça. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a parábola das bodas nos apresenta uma lição da mais elevada importância. Na verdade, essa parábola trata-se
de uma profecia. Uma profecia que está intrinsecamente relacionada com a nossa geração, com o nosso tempo, com os nossos dias, com a nossa vida. O Senhor Jesus, ele usa uma ilustração, na verdade, como em todas as outras parábolas, ele faz uma comparação do reino. E nessa parábola, ele compara o reino a uma festa de casamento, a um rei que celebrou as bodas do seu filho. No versículo 2, irmãos, ali aparece o que? O reino, o rei, as bodas e o filho. Todas as vezes que apareceu o texto aqui na tela e as palavras estiverem grifadas de vermelho, essas são as palavras mais importantes do texto. E para que um texto seja interpretado, é necessário fazer perguntas para o texto. E essas são as palavras que eu considerei mais importantes do texto. O reino representa a Nova Jerusalém, a cidade santa. Então, todas as vezes que o Senhor Jesus utiliza a palavra reino, ele está se referindo ao quê? A Nova Jerusalém, a cidade santa. O rei representa Deus o Pai. O filho representa o Senhor Jesus. E o que representa as bodas? Quando e onde acontecem as bodas? A compreensão dessa pergunta que eu fiz para vocês é muito importante para entender o que Jesus está querendo dizer com essa parábola. Para nós entendermos o que representa as bodas, quando ela acontece e onde ela acontece, é necessário voltarmos um pouquinho no livro de Daniel, capítulo 7. Não precisa abrir sua Bíblia, apenas acompanhe na tela. Todos os textos a partir de agora estarão na tela. Mantenha sua Bíblia aberta em Mateus 22, combinado? Lá em Daniel, capítulo 7, nós temos ali a visão dos 4 grandes animais, que representa os 4 grandes impérios mundiais que se levantaram na Terra. Na visão de Daniel, na sequência dos 4 animais, ele vai ver uma cena de julgamento. No versículo 9 e 10 vai dizer assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. E no versículo 13, Daniel continua olhando, e olha o que ele vê agora. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Olha para mim agora. Percebeu que nesse texto aparece novamente o ancião de dias, representando Deus o Pai, e no verso 13 aparece o Filho novamente, representando Jesus. E perceba que Jesus, ele recebe o reino do Pai. No versículo 14, o assunto principal desse texto é o quê? Uma cena de julgamento. O verso 13, quando diz que Jesus se apresenta, se dirige ao ancião de dias, não está se referindo ao segundo advento de Cristo à Terra. Perceba que o texto diz que ele se dirige ao ancião de dias e não à terra. Na verdade, esse texto está falando do momento em que o Senhor Jesus se apresenta ao Pai para começar o quê? O que nós conhecemos como juízo investigativo. Perceberam isso? E no verso 14, depois do juízo investigativo, Jesus recebe o quê? O reino do Pai. É isso que o texto trata. A parábola, o assunto principal da parábola é o quê? Uma festa de casamento, é as bodas. Aparece lá o pai e o filho. E o assunto principal de Daniel 7 é uma cena de julgamento. Então eu pergunto para você, o que representa as bodas? Quando e onde ela acontece? As bodas representam o juízo investigativo. O juízo investigativo e as bodas representam o mesmo evento. Ou seja, aonde então acontecem as bodas? Em que lugar? No céu. Em que lugar? No lugar santíssimo do santuário celestial. Para comprovar isso que eu disse para vocês, eu vou mostrar para vocês 2 textos e vou comparar um com o outro. Primeiro é Apocalipse 14, versículo 7. Diz assim: dizendo em grande voz, essa é a primeira mensagem angélica, certo? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe o quê? Glória, pois é o quê? Chegada a hora do seu juízo.
Agora, vamos comparar esse texto com Apocalipse 19, versículo 7. Olha o que diz lá. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes o quê? Glória, porque é chegada o quê? As bodas do Cordeiro. Percebeu a semelhança dos textos? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é a esposa do Cordeiro? Fala mais alto. Quem? Não é a igreja. Talvez eu esteja falando algumas coisas aqui hoje que você ainda não tinha estudado, não sei. Pode ser que aconteça, nós sempre temos algo para aprender. Ninguém é obrigado a saber tudo e nós sempre vamos ter algo para aprender. A esposa não pode representar a igreja. E você vai entender o porquê ao decorrer da mensagem. A esposa de Cristo representa a Nova Jerusalém, a cidade santa. A igreja representa os convidados para a festa. A Nova Jerusalém, ela é perfeita, ela é imaculada, ela é santa, ela é pura. A igreja ainda não chegou nesse ponto, nesse nível. Vai chegar, mas ainda não chegou. Nós somos os convidados para a festa. É isso que o texto diz. Vamos recapitular então o que nós aprendemos até aqui. O rei representa quem? Deus o Pai. O Filho representa Jesus. As bodas representam o juízo investigativo. A esposa representa a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém representa o reino. Os convidados para as bodas representam a igreja, nós. E as bodas acontecem aonde? Dentro do lugar santíssimo do santuário celestial. Quem entendeu, diga amém. É muito importante você entender essa parte para eu poder continuar. Alguma dúvida sobre esse ponto? Bom, tendo entendido isso, agora vamos então para o versículo 3, onde aparece o primeiro convite. Ao todo, na parábola, são feitos 3 convites. Esse é o primeiro convite. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Vamos fazer perguntas para o texto novamente. Quem transmitiu a mensagem? Quem transmitiu o convite? Quem recebeu o chamado? Ou seja, quem são os servos? Quem são os convidados do texto? Quando isso aconteceu? 3 perguntas eu fiz para o texto. Agora vamos responder essas perguntas. Os servos representam os 12 discípulos. Os convidados representam os judeus, a nação judaica. Em que tempo cronológico aconteceu esse convite? Vamos ver ali no esquema. Bom, esse convite foi dado do ano 27 ao ano 31. O que aconteceu no ano 37? O batismo de Jesus e o início do seu ministério público. Jesus, ao chamar os 12 discípulos, ele lhes dá uma ordem. Pregue o evangelho para os judeus, primeiramente. Não tome rumo aos gentios e nem aos samaritanos, mas dê preferência aos filhos da casa de Israel. Então a primeira mensagem foi enviada ao povo judeu.